Chegando um ancião lhe dizia, dizendo: eis que o homem que encerraste na prisão está no templo ensinando o povo. Os apresentaram ao conselho e aos sumos sacerdotes e os interrogaram, dizendo: não nos manifestamos, nós expressamente, que não ensinasseis esse nome, e eis que cheios de Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso não agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asnos. E abriu o Senhor da prisão, entregando-o ao quarto com terras e soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente oração por ele a Deus. Essa noite de conceito de oração, Deus, Pai soberano Deus de eterno poder, Pai santo, Pai amado, que estamos na tua presença, meu Senhor. Viemos aqui, meu Pai, para te adorar, para glorificar o teu santo nome, ó Deus. Também venho aqui, meu Pai, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Venho usar o pastor esta noite, meu Pai, para colocar tudo aquilo que colocar no coração dele, ó Deus. Que nossos ouvidos sejam atentos para ouvir tua voz. Nosso coração, meu Pai, pronto para receber de ti o teu agrado. E assim nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento de irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta. Vamos fazer menção de alguns textos da palavra de Deus. Lembrando que hoje é a escola dominical. Na escola dominical nós fazemos menção da Bíblia Sagrada. Quem tem sua lição, também deixa ela aberta. Aleluia. Introdução. Desde o início
a igreja enfrenta oposição, perseguição, por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição, e a perseguição atrai sobre si a rejeição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares, mundanos. Foi assim no primeiro século e assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha e abandonada no mundo. Deus é o seu dono, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra-chave nesta noite é perseguição. Nós estamos estudando durante já alguns dias sobre as bem-aventuranças. E a perseguição da igreja primitiva também consideramos-se uma bem-aventurança por causa da nossa fé. Ou seja, uma virtude característica que desejam permanecer com Cristo na eternidade. Devemos sentir, irmãos, um pouco da perseguição que o nosso próprio Jesus enfrentou. Jesus proclamou as suas bem-aventuranças, entre elas a oitava, que diz assim: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Continuando, ele diz também: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E no 10 ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus já vem nos dando orientações do que viria a se acontecer diante da história do cristianismo. O cristão, irmãos, durante o seu processo, durante a sua caminhada, ele passa por diversos tipos de provações. E a perseguição é uma das perseguições. Não seria diferente com a igreja de Atos dos Apóstolos, que foi a primeira igreja, a igreja modelo. Note que na lição anterior, Deus mata um casal porque mentiu, não para o homem, não mentiu para a igreja, mas propriamente mentiu para o Espírito Santo. Nós estamos no preparo, irmãos. Tudo que nós passamos na terra é para nos preparar para morar no céu. Você está vivendo uma escola aqui na terra, por isso que a maioria das vezes se torna um peso, às vezes alguns não suportam o peso. A perseguição é uma das, mas fora a perseguição tem a rejeição. Mais rejeitado do que Jesus foi rejeitado, acho que nem de nós passaremos por isso, mas sentimos também quando somos rejeitados. A perseguição contra a igreja primitiva é um reflexo para a nossa atualidade. Vamos ao primeiro ponto: a igreja perseguida. Os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos, quais, pastor? Sacerdote, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes, dos anciões. Dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podia. Note, tudo isso, irmãos, porque a igreja começa a despontar, a crescer. O ministério de cura dos apóstolos provocou ataques contra esses grupos. O primeiro ataque foi quando Pedro
curou o paralítico na porta do templo. Ele cura o paralítico. Note bem que Pedro é ousado. Pedro ele vai diante da autoridade que Deus impôs nele, e ele não tem medo de anunciar a palavra de Deus. Então ele entra no pórtico de Salomão, ali no ambiente sacerdotal, onde tinha o capitão do templo, e ali ele começa a pregar a palavra de Deus. Depois que ele cura o coxo de Acumã, ele começa ali a fazer o que Deus chamou a todos nós, a pregar a palavra de Deus. E ali ele é a primeira vez levado diante do tribunal, diante do sacerdote, diante do doutor da lei. E lá ele é proibido de pregar a palavra de Deus. Mas quando ele sai de lá, você acha que ele foi para casa? Ele continuou pregando com ousadia. Então, eles vêm a segunda vez prender Pedro. O mesmo sol, irmãos, que amolece a cera, endurece o barro. Os líderes religiosos não se dobraram diante das evidências do poder de Deus. Mesmo eles vendo a cura de um coxo, ele vendo a cura de paralítico, de cego, de manco, de gente que estava atrofiada, Jesus curando através dos apóstolos, mesmo assim eles endureceram o coração. É igual os dias de hoje, irmãos. Hoje, por causa do emocionalismo, da técnica verbal, as pessoas não aceitam Jesus verdadeiramente. Elas vêm até para Jesus de modo emocional. Até então nós não estamos vendo mais cura. Não existe mais cura. É muito difícil nós ver um paralítico andar na minha igreja, um surdo ouvir, um cego enxergar. Bem diferente desses tempos de Pedro, Tiago, João. Então eles endureceram o coração pelo poder de Deus. Ao contrário, endureceram ainda mais. E agora, em vez de se converterem à fé cristã, queriam matar os apóstolos. Eu quero de antemão destacar alguns pontos com os irmãos. Abra sua Bíblia, Atos 5,17. Vamos estudar a palavra de Deus. Atos 5,17. O texto diz assim: levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, olha aí, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mais uma vez a iniciativa contra os apóstolos foi tomada pelo sumo sacerdote e pelo grupo dos saduceus dentro do sinédrio. Atos 4:1, volta um pouquinho aí. Note bem que o texto dizia: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os fariseus sempre se posicionaram contra Jesus, ou seja, não era uma perseguição nova. Eles já haviam perseguido Jesus, estavam perseguindo os apóstolos e vão perseguir a igreja até ela existir na terra. Não tem para onde correr, irmãos. Toda igreja que se destaca, todo irmão que se destaca, ele vai sofrer perseguição. A igreja de Atos sofre perseguição porque é visível o poder do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, foi conduzida totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Os fariseus sempre se posicionaram contra Jesus, porém se limitavam aos ataques. Por quê? O conteúdo que Jesus trazia, irmãos, era de vida eterna, aplicando-se o reino de Deus. Os sacerdotes e os saduceus foram os mesmos que decidiram matar Jesus. Note bem que após perseguir Jesus, eles decidem matar Jesus. Pega a sua Bíblia, João 11, vamos ler. João 11. Então não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você. Vamos continuamente ser perseguidos, aonde quer que colocamos a planta de nossos pés, porque eles não perseguem a você, mas perseguem o Deus a qual você serve. Vamos lá, João 11:46 a seguir. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes: o
que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos porquanto este homem faz muitos sinais? Olha o que incomodava eles, eram os sinais que Jesus fazia. Eles não estavam preocupados com a pessoa de Jesus, mas sim pela manifestação que o Espírito agia através do Senhor Jesus, curando, libertando, salvando. Verso 48: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarmos-ão o nosso lugar, que é a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vos nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Verso 51: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Note que incomoda esse grupo nitidamente era que Jesus fazia prodígios e sinais, e eles a todo tempo que andavam peregrinando na terra, diziam-se que eram pregadores, não faziam nada. Perseguiram os apóstolos ao ponto de cerrarem eles na prisão. Isso é o motivo maior, irmãos, de nós continuarmos a pregar o Evangelho. Se alguém te persegue, é porque você está incomodando. Se você continuamente é perseguido lá no seu trabalho, na sua escola, lá no meio da sua família, é porque você está gerando frutos. Aleluia! Louvado seja Deus. Na primeira prisão, apenas Pedro e João, que foram recolhidos ao cárcere do pátio. Atos 4:3, lançaram mão deles e os cerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Agora, nessa prisão que nós estamos estudando, todos os apóstolos foram presos, recolhidos em uma prisão pública, juntamente com outros criminosos, como pessoas más, como criminosos da sociedade. Atos 5:18, e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Agora eu quero fazer uma pergunta, é uma escola dominical: quem está disposto a ser preso em nome de Jesus? Quem está disposto a pagar o preço diante do nome de Jesus? Note bem, nós estamos prestes a viver uma guerra mundial, e os crentes vão passar novamente por esse processo de perseguição, irmãos, e nós precisamos estar preparados para responder perguntas, para viver o Evangelho de portas fechadas, escondido. O governo já está se levantando para isso. Os valores das famílias já não estão valendo mais nada. O interessante é que o escritor dessa lição, irmãos, ele enfatiza, lembrando da igreja, da primeira igreja primitiva, irmãos. Eu tenho certeza que se fosse nos dias de hoje, nós não suportaríamos o que esses homens suportaram. Hoje nós estamos num tempo bonito, tem ventilador, tem banco, tem lâmpada, tem púlpito, tem cadeira, tudo confortável, diferente do tempo deles, que eles tinham que ir em praça pública a pregar. Era pregando e apanhando, pregando e apanhando, pregando, sendo preso, sendo solto e pregando. A vida deles eram essas. Está disposto a pregar a palavra de Deus, mesmo que ainda isso
recuar a igreja permanece constante, firme, e assim vai ser até o final, porque crente que é cheio do Espírito Santo não recua, irmãos. Por mais que se levante contra a sua vida, por mais que se levante contra você, contra o seu ministério, jamais recue, irmãos. Permaneça louvando a Deus, permaneça firme no círculo de oração. Segundo ponto que eu quero falar, Atos 5,19. Vamos meditar mais um pouco, para a gente fazer uma pequena introdução aqui. Estão eles presos, inocentes, presos por causa de um sentimento chamado inveja. O texto vai dizer, Atos 5,19, mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Os anjos são ministros de Deus, que trabalham em favor dos que herdam a salvação. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia nos diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos qual hão de herdar a salvação. Pode ver, a pregadora fica dizendo: eu vejo um anjo, estou vendo um anjo, o anjo está na porta, o anjo está rodando. Não, o anjo não veio para isso, irmãos. O anjo vem em um motivo exclusivo. Ele não anda à toa. Anjo, tem gente que vê anjo, eu estou vendo anjo, vamos anjo na igreja. E o povo, cadê o anjo? O anjo não anda assim, não. Nós vivemos que foi um caso notório. Todos os apóstolos estavam presos. Alguém precisava soltar eles, sabe? Estavam sob segurança máxima, era uma cadeia de segurança máxima. Tem uma cadeia no Brasil chamada Presidente Venceslau, uma das cadeias que está os piores ladrões do Brasil, uma cadeia parecida com aquela. Mas naquela noite, Deus enviou o anjo para resgatar os apóstolos. O anjo de Deus lhe ofereceu liberdade, ofereceu a eles liberdade, mas abrindo as portas já comissionou: vocês vão sair, mas vocês não vão ficar em casa trancados com medo, vocês não vão para a casa de vocês. Pedro poderia voltar para casa porque tinha esposa. Os demais discípulos, cada um tinha a sua função, a sua profissão. Eles poderiam abandonar para ele, continuar pregando a palavra de Deus, para me ser preso, vou nada, vou ficar aqui quietinho aqui, ó. Vou voltar para minha casa, vou ficar quieto, não vou mexer mais com isso. Mas não, o anjo vai dizer a eles: diz ao povo todas as palavras desta vida. Os apóstolos não foram libertos da prisão simplesmente para escapar, mas foram incumbidos de um novo serviço: continuar pregando a palavra de Deus. Quanto mais bate o crente, mais o crente cresce. Hoje está diferente, os crentes do Deus, você bate nele e vai embora. Você dá uma palavra mais branda para ele, ele pega a Bíblia dele, nunca mais volta para a igreja. Aqui eles apanhavam com açoites, chicotes, saíam da prisão machucados, curavam as suas feridas, mas voltavam de novo pregando a palavra de Deus. O anjo abriu-lhes as portas da prisão, sem que os guardas percebessem, e ordenou-lhes que abrissem a boca para proclamar as boas novas do Evangelho. O anjo de Deus e os apóstolos não respeitaram as ordens arrogantes dos líderes judeus. Eles não obedeciam o que aqueles homens determinavam a eles, pelo contrário, eles continuavam divulgando a palavra de Deus. Atos 4,17. Mas para que não haja maior limitação entre o povo, ameaçava-os para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. E você acha que eles ficaram quietos? Eles continuaram anunciando a palavra de Deus. Sofrem-nos, mas carregamos
carregue a Deus. Sofra, mas permaneça no Evangelho. Há um hino que nós cantamos sempre na nossa Santa Ceia, a rude cruz. Por mais que a cruz esteja pesada, não cesse de carregá-la por onde você passar. Não apenas anunciavam o Evangelho, mas o faziam no templo, no território do sacerdote, com ousadia. Vai pregar, irmãos, vai para a rua, vamos evangelizar. Nós vamos marcar aqui domingo, talvez eu não vou conseguir porque eu estou, mas a gente vai marcar o evangelismo. A gente vai ter que ir para Sinop, eu volto só domingo à noite. Mas nós precisamos entrar no território do inimigo. Vamos nos preparando, vamos orando, porque nós vamos entrar. Bares, botecos, onde tiver uma alma, nós vamos entrar para trazer para a casa de Deus. Terceiro ponto, a perplexidade do Sinédrio. O historiador Lucas registra o episódio com Série, a partir do verso 21. Tendo ouvido isso, logo ao romper um dia, entraram no templo. Eles tinham acabado de sair da cadeia. Aí ao romper do dia, ou seja, o dia estava amanhecendo, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que eles estavam convocados no Sinédrio, e todo o senado dos filhos de Israel, e os mandaram buscar no cárceres. Mas os guardas ímpios não os acharam no cárceres, e tendo voltado, relataram dizendo: achando o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém a encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando. Aleluia. Ou seja, ninguém cala um adorador, ninguém cala um homem cheio do Espírito Santo. Isso, verso 26. E o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles já tinham cativado o coração do povo, eles já tinham pregado a mensagem, eles já tinham colocado Jesus na cabeça daquele povo que os ouvia. Então, agora os doutores chegaram calmos, sem violência, porque perceberam que o povo gostava da mensagem que eles ensinavam. Aleluia. Quem são os saduceus? É uma seita qual presidia o sumo sacerdote em toda a sua classe sacerdotal. Primeira coisa, o que provocava eles? É que eles não acreditavam em ressurreição. Por mais que se pregasse que Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia, mexia com o ego deles. Eles diziam que era blasfêmia. E esse era o tema central da pregação dos apóstolos. Pedro, Tiago e João pregavam sobre vida financeira, prosperidade. Eles não pregavam aquela mensagem que passageia o ego de ninguém. A mensagem deles era uma mensagem da cruz. Então, provocavam os saduceus e a classe sacerdotal. Agora, eles também não acreditavam em anjos. E agora o anjo de Deus abriu as portas do cárcere e soltou os apóstolos. Como que você vai combater algo que é visível? Quem tirou os apóstolos de lá? O anjo. O anjo foi e abriu a porta para que eles saíssem e continuassem pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, o anjo do Senhor está para nos servir, para nos ajudar no momento de dificuldade. No momento em que Daniel precisou, o anjo apareceu. No momento em que o Senhor Jesus quisesse, Ele vai dizer: olha, se eu quiser invocar o meu Pai aqui e Ele mandar uma legião grande para me tirar de mentira, mas Jesus não
fazer. Anjo, irmãos, é para quem tem intimidade com Deus. Diferente das religiões que tem que ser os anjos da guarda. Anjo só guarda se Deus mandar. Quem os guarda, irmãos, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos livra, é Ele que nos protege, é Ele que nos capacita. O anjo só vem por intermédio de uma coisa muito séria, muito grave, que Deus envia o anjo. Aleluia. Tem vários testemunhos de gente que teve experiência com anjo, de hospital, o anjo fazendo cirurgia. Alguém já ouviu? Alguém dizer, olha, parece que entrou um homem de branco aqui e fez uma cirurgia. Isso aí é anjo. Mas Deus envia no momento certo, na hora certa. Não vai ser qualquer culto que nós vamos ver anjo, que anjo vai descer na igreja. Não é assim que funciona. Amém? Os irmãos da escola dominical. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nós já vamos mudar de assunto. Então o sinédrio fica agora no beco sem saída. Os líderes judaicos estavam encurralados, as evidências reprovavam a teologia deles. A intrepidez dos apóstolos desafiava seu poder. Conforme, irmãos, diz o texto, o evangelho não deve fugir para a clandestinidade, mas para ser proclamado publicamente. Nós precisamos proclamar esse evangelho, por mais que isso custe, irmãos, vou repetir, as nossas vidas. Não é uma questão de devoção privativa, mas de proclamação aberta de Jesus e da obra que Ele faz em nossas vidas. Tem que anunciar, pastor, tem, você precisa relatar o que Deus fez com você. Nós precisamos pregar o evangelho de uma forma que Deus mudou a nossa história, a nossa vida. Não devemos nos calar. Agora, verso de número 27, do capítulo 5 de Atos, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote até
curado perante vós. Então Pedro lança sobre a face deles continuamente: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês se culpam do sangue de Jesus. Então isso vai esticando, eles vão ficando bravos, vão ficando raivosos. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles queriam calar os discípulos como querem os calar os dias de hoje. Eles querem parar o verdadeiro evangelho. Eles querem prender os verdadeiros adoradores. Mas Pedro vai dizer a eles: vocês não querem que eu ensine, vocês não querem que eu pregue, mas cabe a nós obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais, verso 30, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurado no madeiro. Nós, ele está sendo interrogado. No meio do interrogamento, ele acusa novamente os saduceus, os sacerdotes e os escribas que estavam ali perante ele. Pedro vira para eles e fala: vocês mataste a Jesus. Torna-se especialmente explícito do que está em jogo: é o nome de Jesus. Então, todas as vezes que nós professamos o nome de Jesus, nós seremos perseguidos. Não tenha dúvida disso, porque é o nome de Jesus que incomoda. O nome de Jesus muitas das vezes fecha algumas portas para nós, mas nós não estamos nem aí. Continuemos unicamente dizendo que Jesus é santo, que Jesus é poderoso, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Essa é a mensagem para o crente atual. Não tem outra mensagem. Continua dizendo: Jesus é bom, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus santifica. É isso que Pedro estava pregando. O que aconteceu com ele? Cadeia. Essa foi a resposta ousada dos apóstolos. Verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa, olha aí, obedecer a Deus. Vocês não vão pregar aqui não, sim? Não vamos, porque cabe a nós obedecer a Deus. Porque a maioria das vezes nós nos calamos, irmãos. Você sabia que tem muito profeta que se calou? Com medo de apanhar, medo de ser excluído, medo de falar a verdade. Hoje nós vimos o evangelho do oba-oba: se eu for mais duro, vai espantar os irmãos. Não pode. Não posso pregar com essa palavra, porque se eu pregar essa palavra é muito dura. Mas nós precisamos obedecer a Deus, irmãos. Está debaixo da obediência de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus mandar você fazer algo, faça. Aleluia. Olha, porque a obediência gera resultado, gera resposta. Você acha que o anjo libertou eles porque eles eram bonitos? Não, o anjo libertou porque eles eram a verdade, eles pregavam a verdade. E Deus conta com os verdadeiros. Tem verdadeiro aqui nesta noite? Pega a mão para cima, diga: eis-me aqui, Senhor. Levanta-me nesses últimos dias para pregar a tua palavra, a ousadia. O Senhor conta com um exército de adoradores. Aleluia. Aleluia. Verso de número 31, capítulo 5 ainda. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Essa é a mensagem dos apóstolos, que provocavam no povo o preconceito, provocavam no povo a perseguição. Todo crente que fala a verdade é perseguido. Verso 32, capítulo 5 de Atos. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Apóstolos no interrogatório falando. E bem assim, o Espírito Santo, que
preparado para desobedecer as ordens que virão para nós? Ou você está diante da autoridade que Deus nos dá para continuar pregando a palavra da verdade? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quem libertou eles? Foi porque eles pregavam a palavra de Deus. O anjo só desceu do céu para libertar eles por causa da verdade. Continue pregando a verdade. Diga que Deus é bom. Aleluia. Deus é bom? É. Porque eu sei o caminho da verdade. Ainda que tenta nos calar, nós permanecemos firmes, marchando. É isso que Deus nos chamou, para sermos obedientes. O custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que os homens e suportar as consequências, porque vem consequência. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, sempre tem consequências. E qual era a esfera dessa perseguição? Segundo ponto da sua lição, olha comigo. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé, note que era por causa do testemunho de fé que eles eram perseguidos. Com o poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Eles estavam sendo conduzidos por Deus, guiados pelo Espírito Santo e fazendo milagres. Com isso, gerando a admiração do povo. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo, como eu falei. A igreja cresceu. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia, ou seja, foi perdendo o número de seguidores religiosos. Devido ao crescimento da igreja, a inveja foi aumentando. Diante da perseguição, a igreja reunida clamou a Deus, rogando intrepidez para pregar. E a concorrência de curas, sinais e prodígios por intermédio de Jesus. A primeira resposta foi imediata. Eles estavam numa casa reunidos, e veio vento veemente e impetuoso. Todos foram cheios do Espírito Santo. Passaram-se, pois, a anunciar a palavra com intrepidez. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Caramba, pastor, tremeu o lugar da oração, tremeu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe o que é isso, intrepidez, irmãos? Nada podia parar a igreja naquela época. Não era qualquer blá blá blá, fofoca. Não tinha isso. Era sempre pregando a palavra. Fulano falou, vamos orar por ele. Lá na casa dele tinha salmos, tinha louvores. E a igreja crescia no partir do pão. Eles tinham comunhão. A segunda resposta também foi prontamente atendida. Verso de números 12, capítulo 5 de Atos. Esse é o assunto que desenvolvemos. Precisamos entender aqui. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se em comum acordo, no pórtico de Salomão, na igreja dos saduceus. É a mesma coisa que eu entrar numa casa de inimigo. Eu chegar lá, abrir a Bíblia e começar a pregar. Isso vai ocasionar o quê? Hoje está cadeira, opa, tem a liberdade de religião, você está fora do seu terreno, você não pode
território do inimigo, mas estava pregando. No meio da pregação, sempre um soldado não entendia, mas ele não estava nem aí, ele continuava pregando. Mas, verso 13: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Estava no território do inimigo, o povo olhava e falava: esse aí é corajoso, esse aí ama a Deus. Qual foi o dia que você entrou dentro do território do inimigo? Que dia você entrou no prostíbulo e pregou com uma prostituta? Qual dia que você entrou dentro da boca do fundo, foi lá no traficante e falou para ele: Jesus é bom? Que dia que você pegou o panfeiro e foi lá no drogado e falou do amor de Deus para ele? Pastor, tenho medo. Não precisa ter medo. Peça a Deus trepidez, pega a palavra, pede ousadia. Você sabe que o crente não pede Jesus ousadia? Crente ousado, que é cheio do Espírito Santo. Não estou falando de movimento, porque tem um movimento. O que eu falo? Movimento. O de ensino, ninguém. Movimentão. Vai para o de ensino. 3 pessoas. Se tiver 10, eu vou olhar para o aleluia. E cadê o barulho? Acabou. Só o ano que vem agora. Aqui eles estão todos os dias apanhando no tempo, apanhando na igreja, sendo presos açoite, e vão matar vocês, estão nem aí. O nome de Jesus vale muito mais. E pregando a palavra de Deus. E crescia, verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Meu Deus. Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também de muita gente da cidade, verso 16, eu estou no 5 de Atos. E fluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levantando doentes, atormentados e espíritos imundos, e todos eram curados. Se falar que tem um demônio ali, tem crente que vai fora. Tem um endemoniado ali, tem coragem de mim. Não. Você tem que estar preparado. Ele está pronto. Ele tem que dormir com a Bíblia na mão. Se alguém chamar você na madrugada, alguém demora, ele vamos. O importante é destacar que os sinais e prodígios eram credenciais dos apóstolos. Hoje nós queremos credenciais. Quem quer ter uma credencial de evangelista, de pastor? CGAP, aqui é a minha carteira. Naquela época não tinha credencial. 2 Coríntios 12, abre isso para mim. Vamos aprender. Como que eles se apresentavam? Hoje nós se apresenta com a carta de recomendação, né? Tem gente que quer, minha carta ali, recebe. Quem achar, leia para mim. 2 Coríntios 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados em vós, com toda a paciência, com sinais prodígios e maravilhas. Eu vou ler na minha versão. Pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós. Paulo falando, com toda a persistência, ou seja, nada parava eles. Eles estavam enfrentando perseguição, sendo perseguidos, mas eram persistentes. O que demonstrava que eles eram apóstolos eram os sinais que eles demonstravam, prodígios que eles faziam, e poderes miraculosos. Isso aqui é Paulo falando. Nota, irmãos, que Paulo foi um dos maiores perseguidores dos apóstolos. Quando ele é convertido lá nos Apóstolos, capítulo 9, você um pouquinho da lição para que você possa me entender. Paulo era perseguidor da igreja.
tratava homem, ele era terrível. A igreja ficou com medo de Paulo. Pedro foge, João foge, aparece Filipe pregando em Samaria, Samaria ganha, a cidade é toda ganha, pelos poderes que eram feitos, sinais, as curas que Jesus usando Filipe fez. Ele manda uma carta para Pedro e fala: olha, está todo mundo aceitando Jesus aqui em Samaria, e agora o que a gente faz? Eu preciso de vocês aqui, porque vocês são os pastores da igreja. Aí Pedro e João falam: vamos descer aí. E Paulo ouve dizer que os dois estão descendo. E qual é o alvo principal de Paulo? Na época Saulo, Pedro e João. Ele vai até os magistrados, os amigos aqui, os perseguidores, e fala: eu quero carta, porque eu quero descer lá embaixo, eu quero pegar Pedro e João. Ele não queria mais pegar os meia boca, ele queria pegar o cabeça, para parar esse movimento aí, para parar o caminho, porque a igreja chamava caminho. Para parar o caminho agora é só eles, prendendo eles e matando eles. O senhor dá carta para nós? Na hora, toma aí. Tem até um hino das crianças, né? Lá vai Paulo, o seu cavalo. Pegar. Eu perseguir. Isso é o verdadeiro perseguidor. E a Bíblia diz que ainda respirando ameaças. Paulo ia como um búfalo no original. Ele ia bufando. Eu vou pegar, eu vou pegar. Quem aparece no caminho? Jesus. A Bíblia diz que ele cai do cavalo. Nitidamente, ele cai do cavalo. O que Jesus diz a ele? Saulo, Saulo, Saulo. No chão. Por que é que me persegue? Paulo perseguia Jesus? Não, não aqui. Paulo não chegou a conhecer Jesus, Paulo é de outra época, só ouviu falar. Mas ele está perseguindo o povo de Deus. Escuta isso: quem mexe com você, mexe com o Pai. Estão perseguindo você, fica tranquilo, quem vai tomar as suas dores é Jesus. Agora ele vai para pegar Pedro e João, mas Jesus aparece e pega ele primeiro, cai do cavalo, fica no chão, e a pergunta vem: por que é que me persegue, Paulo? Levanta daí, vai para uma rua chamada direita, lá tem um varão, procura ele. Aleluia. Paulo já está cego no chão. Uma das coisas que Deus faz contra o perseguidor é deixar ele cego. Você vai andar e ele não vai te ver. Você vai crescer e ele não vai notar. Você vai continuar pregando, vai continuar incomodando e ele não vai poder fazer nada contra você, porque Jesus tomou a sua vida. Aleluia. Lá vem Paulo. Mas antes dele chegar, o Senhor chega nele e diz: ó, vai chegar um homem aí chamado Saulo, filha dele. Ah, Saulo? Nada. Aquele homem mata crente, perseguidor. Aí Jesus fala: mas já está orando, já está jejuando, pode receber. Moral da história: continua falando de Jesus, ainda que isso não custe a sua vida. O Senhor te protegerá, o Senhor te livrará na hora certa, colocará palavras na sua boca através do Espírito Santo na hora da sua defesa. Vai chegar. Tem crente que não sabe se defender em tese bíblica, tem crente que não sabe se defender. Aprenda, leia a palavra de Deus, o manual de instrução, para que você possa crescer. Essas credenciais estão agora sendo usadas para aparecer. Minha credencial de pastor, legal. Aí não expulsa demônio, não mostra os sinais evidentes que Jesus é na vida dele, não prega a palavra. Sabe que tem pastor que não prega? Pastor tem o dom da palavra, mas é pastor. Nós precisamos de sinais. Não é pastor, não é pregador, mas é um ensino orador. Precisamos, irmãos, ser embaixador do Evangelho. Quem tem que agir com palavras e ações conforme a incumbência que o Senhor nos ordenou. Agora vai para os obreiros. Os milagres operados por Jesus durante o
esteve aqui na terra, tinha 3 propósitos, presta atenção: demonstrar compaixão e suprir as necessidades humanas. Jesus não curava para aparecimento notório. O segundo propósito de Jesus era apresentar as suas credenciais como Filho de Deus. Terceiro, transmitir verdades espirituais. Então Jesus não fazia para se aparecer. Hoje nós temos até dom, porque Deus não. Muitos irmãos aí têm dom de cura, dom de milagre, dom de fazer, dom de revelar, mas usa para benefício próprio, para se engrandecer. Quantos nomes aí que já conhecem que caiu com a sua grandeza? Jesus é quem opera essas maravilhas por meio dos apóstolos. Os milagres não são um substituto para o Evangelho, apenas abrem portas para a pregação. Os milagres não são recursos usados por Deus para a salvação, mas apenas para demonstrar o seu poder. É um meio usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento e à fé salvadora e à pregação da palavra. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 21, ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, não é por dons de cura, não é porque o milagre acontece que já é salvo. Jesus cura, e tem gente que é curado na igreja e não tem coragem nem de voltar na igreja que foi curado. Tem gente que não tem coragem nem de contar o testemunho que Deus fez. Tem gente que vem só para receber mesmo. Aí eu vou lá receber minha bênção. Não, aqui não é lugar de receber nada, aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de dar, não de receber. O que você tem para dar para Deus nessa noite? Então dê o melhor, dê a sua melhor adoração, dê o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, porque Deus está vendo qual é a sua reação. Aqueles homens não tinham nada, aqueles apóstolos não tinham onde cair mortos, mas tinham Jesus. Para eles era suficiente. Eu tenho Jesus, para mim é o suficiente. Os milagres provocaram 2 resultados interessantes e opostos. No extremo, uma reserva temorosa, no outro, grandes sucessos missionários. Oh glória! E o Evangelho crescia, proclamava. Já na esfera política, Atos 12, 1, abre a sua Bíblia. Vamos partir para o fim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Isso aqui é forte. Fazendo passar o fio da espada, Tiago. Quem era Tiago, pastor? Tiago era o irmão de Jesus, pastor presidente de Jerusalém. Nós achamos que Pedro era o pastor presidente. Quem era o pastor-chefe, o pastor que não dava na igreja de Jerusalém, chamava Tiago. Tiago era o pastor presidente. Esse irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, Herodes prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram dias de pães e rastos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando os 4 escolas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração. Mas havia oração incessante a Deus, por parte de quem? Da igreja. A igreja começou a orar. Mataram Tiago. Tiago e o irmão João faziam parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Eram os líderes influentes na igreja. Herodes mata um e prende outro. Mata Tiago e prende Pedro. Não temos explicação sobre por que Deus permitiu
Sabe o que mata crente? Questionamentos. Por que Deus faz? Por que Deus faz isso? Por que Deus limita? Tem coisa que não tem explicação. Note que a igreja não questiona a morte do presidente. A igreja podia fazer um motim para a rua e querer questionar, mas a igreja faz o contrário, vai orar, vai para a oração. Uns Deus livra da morte, outros Deus livra da morte. Na galeria da fé, em Hebreus 11, uns foram libertos do fogo e da boca do leão pela fé, outros pela fé foram mortos, cerrados ao meio. Uns são libertos pela fé, outros morrem pela fé. Está disposto a morrer pela sua fé? Uns seguem lutando na terra, outros permanecem celebrando no céu. Deus é Deus quando nos livra da morte, quando nos leva para a sua presença. Ele é Deus quando atende nossa oração, curando e libertando, quando chama os seus filhos para voltarem para casa e tomarem posse do reino. Mas o salmista glorifica a Deus pelo livramento da morte e diz: preciosa aos olhos do Senhor é a voz dos seus santos. Então, ou seja, vale a pena morrer na presença de Deus. Tiago morreu, mas nós sabíamos que Tiago era crente. Ele estava no lugar melhor do que os apóstolos. Os apóstolos não fazem aclamação, não declaram feriado, pelo contrário, a igreja vai orar, mas não vai orar pelo morto, vai orar para aquele que está vivo. Pedro está vivo ainda, está preso. Então a igreja começa a orar, começa a clamar, começa a pedir a Deus para que Deus entre com providência na vida de Pedro. A igreja está protegida. Do ponto da missão, um anjo de Deus nunca destaca que em meio à perseguição Deus proveu o livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é comum a presença de anjos no livro de Atos. É comum, quer dizer, a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Felipe em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano, Cornélio, e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, ou seja, ele está disposto a pelejar por mim e por você. E nós estamos nessa batalha para proclamar o evangelho de Deus. E a intercessão da igreja? Atos 12:5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra o anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Ou seja, o anjo só desceu porque a igreja orou. O anjo não desceu porque era o Pedrinho, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que o Senhor chamou a atenção dizendo: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele olha para Jesus e fala: tu sabes. Nós estamos falando do Pedro que cortou a orelha do soldado, que andava armado. O anjo só desceu porque a igreja orou. A igreja orou. A oração da igreja em favor de Pedro, a situação mostrava-se desoladora, sem esperança. Parecia que Pedro não tinha como escapar. O que a pequena, pouco influente comunidade de Jesus poderia fazer contra o poder armado de Roma? Orar. Tem situação, circunstância na vida do crente que só resolve o coração. Não adianta bater a cabeça na parede, não adianta reclamar, não adianta chutar o balde, não adianta. É orar. Tem até aquele hino que cantou no Egito: descer, o céu vai prover. Então os crentes não foram para as ruas organizar uma revolta popular, não fizeram um abaixo-assinado reivindicando seus direitos, nem apelaram para as autoridades para pedir a soltura de Pedro. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Buscaram o soberano, buscaram o Deus do universo, pois acreditavam no poder da oração. Sabe
Eu digo corretamente que não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. É conhecida a palavra de Thomas Watson, um ilustre puritano. Ele diz: o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Quando você ora que Deus vai cuidando de você. Afirma também que as orações e lágrimas são os braços da igreja, e com isso ele luta contra os inimigos a favor dos amigos. Quem é amigo de Deus aqui? Então pode ter certeza que Deus vai pelejar por você, vai trabalhar por você. Aleluia. Vou encerrar. 4 coisas nos chamam a atenção em relação a essa reunião de oração. Em primeiro lugar, a quem eles dirigiram na oração. Os crentes dirigiram o seu clamor a Deus, o soberano, o Senhor. Orar é falar para aquele que está no trono, que tem poder, autoridade e controle sobre todas as coisas. Orar é associar-se ao mais forte e conectar ao altar do trono de Deus. Conspirar contra os poderes das trevas, posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar socorro naquele que tem o seu trono nos céus. Então a igreja ora e busca poder de Deus para resgatar a igreja. A igreja testemunho com poder. Então logo foram libertos os apóstolos e começaram a testemunhar da sua fé. De nenhuma forma se sentiam intimidados, estavam capacitados pelo poder que vem do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de Atos do Espírito Santo. Devemos e vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho. É necessário a presença do Espírito Santo nesse ambiente, irmãos. Se você não sentiu ainda, chame Ele, faça alguma coisa para que você traga Ele para perto de você. Sabe uma coisa natural para quem hoje em dia é não sentir mais a presença. Como é que foi o culto? Foi bom. Sentiu alguma coisa? Senti não. O que foi vir lá? Esqueci. Não. Precisamos continuamente pedir a presença do Espírito Santo. Quando você não sentir, note que você está com problemas, você precisa resolver essa intimidade com Deus, porque crente que é cheio do Espírito Santo é íntimo de Deus. Até que, uma vez que nada é impossível para Deus, note bem, nada é impossível para a igreja quando ela se reúne para orar. Não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder da oração. Orar é unir-se e omnipotente. Convictos da sua fé, para encerrar, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé mesmo que isso lhe custasse caro. Tem gente trocando tudo pelo simples aniversário. Tem gente que troca Santa Ceia, irmãos, por qualquer coisa. Vai que Jesus eu quero você agora. Vai que Jesus te pega na hora que você está achando que você não serve. Sabia que a igreja estava pronta para subir. Eu estudando o livro de Pedro, as cartas de Pedro, percebi que a igreja que estava sendo afligida já estava pronta para ser arrebatada do céu. Nós temos que estar prontos. O próprio Pedro disse que um dia para o Senhor é como 1.000 dias é como 1.000 para o Senhor. Então, o tempo dele não está no seu pensamento, não está na nossa cronologia. Jesus pode voltar a qualquer momento, pode ser antes da bênção apostólica de hoje, pode ser mesmo antes de nós chegarmos na nossa casa. Mas a pergunta é: você está pronto? Aleluia! Você está pronto? Aleluia, louvado seja Deus. Glória! Deus,
capacitada pelo Espírito Santo, enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser algo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, mas Ele é quem pode nos guardar e capacitar em meio ao sofrimento. Glória a Deus. Se prepare. Se prepare. O governo do anticristo já está batendo as portas e em breve, irmãos, a igreja vai passar por tribulação. Então, que nós possamos nos preparar, estar prontos para esse dia. Aleluia. 5 minutos, irmãos, vamos nos joelhos, vamos fazer uma oração, 5 minutinhos, passei um pouco do horário, mas foi necessário 5 minutinhos e nós já voltamos para a nossa apóstola. Amém? Glória a Deus. 5 minutos, vamos orar ao Senhor.